Então, beleza. Vamos lá? Prontinho? Então é o seguinte, gente, ó. Estamos de volta aí, né? Falando do processo civil agora, do Código de Processo Civil. Já estudamos toda a parte ali de atos processuais. Umas 2, 3 questões se bobear, tá? Em termos de atos. É a matéria mais importante da prova de vocês. É justamente a matéria atos processuais, tá? Só que é o seguinte, para a gente entender, né, as consequências em termos de atos processuais também, é sempre importante estudar essa parte, que é a parte das nulidades. Então eu posso ter a nulidade de um determinado ato processual? Sim. E aí muitas vezes a banca sai perguntando, né, quando ocorrem essas nulidades. Então vejam só, tá? Quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa, tá? Então o que eu tenho que lembrar aqui, ó? Falei justamente que a lei prescreve uma determinada forma, ou seja, tenho que seguir determinada forma. Se eu não seguir a forma, o ato é nulo, ok? Agora, obviamente, quem alega nulidade não pode ter dado causa à nulidade. Porque eu posso ter dado causa de forma o quê? Proposital. E aí depois eu saio pedindo a nulidade do ato processual. Ou seja, eu estou usando de artimanha, por exemplo, para atrasar o processo. Eu não posso fazer isso, tá? Então, ó, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida, pedida pela parte que lhe deu causa. Questão óbvia. Se foi eu que, né, a parte que deu causa à nulidade, eu não posso sair arguindo ela por aí. Eu sou o culpado. Ah, então é uma questão natural aí também em termos de prova, tá? 277, vamos lá, ó. Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Nossa primeira aula de atos processuais, são lembrados? Que eu falei que os atos processuais são maquiavélicos, né? Os fins justificam os meios, tá? Então, ó, se a finalidade foi alcançada, não interessa, né? Então, ó, quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se realizado de outra forma, de outro modo, lhe alcançar a finalidade. O importante é a finalidade. A finalidade foi cumprida? Não tem problema. Para que eu vou voltar, decretar, né, a nulidade, voltar o processo todo até aquele momento? Não faz sentido, sendo que o ato cumpriu a sua finalidade. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber a parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Então é o seguinte, eu quero arguir uma nulidade. Quando que eu tenho que arguir essa nulidade para o juiz? Falar, ó, juiz, o ato praticado pela parte contrária é nulo. Ou o ato, pode até ser um ato do próprio Poder Judiciário, é nulo. Quando que eu consigo arguir essa nulidade? Na primeira oportunidade em que me couber falar nos autos. Tá? Então vamos supor que eu sou o réu e vou falar pela primeira vez nos autos do processo, ou seja, eu vou contestar. Eu já posso arguir alguma nulidade logo ali de cara na contestação? Posso. Por quê? Porque é a primeira oportunidade em que me couber falar nos autos. Tá? Parágrafo único. Não se aplica o disposto no caput às nulidades que o juiz deva decretar de ofício, nem prevalece a preclusão, provando a parte legítimo impedimento. Então é o seguinte, ó, não tem preclusão se eu não conseguir fazer a nulidade, a arguição da nulidade, por justamente o quê? Um legítimo impedimento. Eu ia arguir, mas por um motivo qualquer, um motivo legítimo, uma justificativa concreta, eu não consegui arguir aquela nulidade no momento em que eu deveria ter arguído. Se o juiz concordar com a minha justificativa, ok, eu posso arguir a nulidade posteriormente. Mas qual que é a regra? Eu vou arguir no primeiro momento que me couber falar nos autos. Tá? E a outra questão aqui, ó, não se aplica o disposto no caput, tá? Vamos voltar aqui, ó, as nulidades que o juiz deva decretar de ofício. O que é uma nulidade que o juiz tem que decretar de ofício? É só ele que tem que decretar. É o juiz que vai analisar se ele vai decretar a nulidade ou não. Ou seja, você não pode ficar provocando o juiz
para decretar uma nulidade que ele tem que analisar e, se for o caso, decretar de ofício, tá? Só que aí, sinceramente, ó, para cair esse tipo de questão é nível superior. Técnico judiciário, pouco provável que a gente tenha alguma historinha feita, por exemplo, pela FGV, tocando aqui nesse detalhe do parágrafo único, tá? O mais importante é a regra geral do 278. A nulidade ela tem que ser arguída no primeiro momento em que couber a parte falar nos autos do processo, ok? Bem, 279. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. Seguinte, ó, questão de prova. Eu tenho que lembrar que o Ministério Público existe para defender os interesses da sociedade. E não só os interesses da sociedade, mas também os interesses individuais indisponíveis. Então imaginem um processo que envolva menores. Eu não tenho o direito do menor? O direito do menor é um direito individual indisponível. Então não foi o Ministério Público que provocou o Poder Judiciário. Foram as partes. Mas o que tem que ter nesse processo? Parecer do membro do Ministério Público. Porque envolve menor. Não teve o parecer do Ministério Público porque o Ministério Público não foi chamado a intervir no processo. Em regra, o que acontece com esse processo? É nulo. É nulo o processo. Estão percebendo o detalhe? Não é nulo o ato processual. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deve intervir. Podem marcar o artigo 279. O artigo 279 é um artigo recorrente em termos de prova, tá? Agora, eu tenho que lembrar que a regra também ela não poderia ser absoluta. Porque qual que é a regra geral dos atos processuais? Os fins justificam os meios, né? Olha só o parágrafo 1º. Se o processo tiver tramitado sem conhecimento do membro do Ministério Público, o juiz invalidará os atos praticados a partir do momento em que ele deveria ter sido intimado. Regra geral. Então, a partir do momento que o membro do MP deveria ser intimado para participar e não foi, tudo dali para frente, nulo. Ok? Tem que voltar tudo, manifestação do Ministério Público e começar tudo de novo. Ok? É a regra. Parágrafo 2º. A nulidade só pode ser decretada após a intimação do Ministério Público, que se manifestará sobre a existência ou a inexistência de prejuízo. Entenderam? Então vai depender muito de quem, na verdade, para ter ou não a nulidade do processo. Do MP. Porque o MP pode virar assim, aí, tinha mesmo. Tinha que ter participado. Tá? Sinto muito. Nulidade do processo. Tá? Volta até o momento em que ele tinha que participar e começa tudo de novo. Ok? Exatamente. Se ele achar que for favorável a ele, fala assim, não me prejudicou, não prejudicou o interesse da parte. Aí, basicamente, o Ministério Público dá um sinal verde. Aí o juiz toca o barco. Tá? Toca o barco, vai para frente, porque não faria sentido voltar. Porque aí cai na regra geral dos atos processuais. Qual que é a regra geral dos atos processuais? O importante é a finalidade. Se o fim alcançado pelo processo não prejudicou o interesse que o Ministério Público deveria defender, para que eu vou decretar a nulidade até o momento em que o Ministério Público deveria ser intimado a intervir? Entenderam? Mas aqui, ó, o artigo 279 é um dos mais comuns de prova. Vocês vão encontrar diversas questões de concurso relacionadas a esse artigo 279. Eu não posso achar, tá? Isso é uma tentativa comum das bancas, que a regra é absoluta. Sempre que ele não for intimado, eu vou ter a nulidade do processo. Não, calma lá. Vamos ver o que aconteceu. Se teve prejuízo, se não teve prejuízo. Mas percebam que a participação é importantíssima. Por que a participação é importantíssima? Oi? Provavelmente eles vão contar uma historinha, provavelmente envolvendo o menor, tá? Eles vão falar que era uma questão de guarda de menores, tá? Ou então uma questão de curador, e algum direito individual indisponível vai estar sendo lesado na questão. E não foi o Ministério Público quem provocou o Poder Judiciário, foram as partes. Mas sempre que eu tiver um processo, tá? Onde eu tenho ali direito individual indisponível, quem que tem que emitir parecer?
atuando como uma espécie de fiscal da lei, na função de custos legis, tá? Ministério Público. O Ministério Público tem que emitir o parecer. Então percebam que ele atua como fiscal da lei. Não atuou, eu tenho uma possível nulidade de natureza grave, tá? Por isso que cai bastante. Porque é uma das coisas mais básicas da tramitação do processo. Sempre que tiver que ter parecer do MP, tem que mandar para o MP. Tem que oficiar o MP, tem que intimar o MP, tá? 280. As citações e as intimações serão nulas quando feitas sem observância das prescrições legais. Então, óbvio. Ó, a citação válida, a citação correta, válida, não forma a relação processual entre autor, juiz e réu? A citação foi inválida. É tudo que um advogado de defesa quer. Uma citação inválida. Por quê? Porque todos os atos dali para frente são nulos. Entenderam? Então é por isso que eu falo, ó, as citações e as intimações serão nulas quando feitas em observância das prescrições legais. O réu precisa ser devidamente citado. Aí vocês têm que lembrar que na questão eles podem colocar assim, ah, mas o réu compareceu espontaneamente. A secretaria, né? Aí ele compareceu espontaneamente, não interessa. Apareceu no processo, para todos os efeitos, a citação foi regular, tá? Mas enfim, aí a gente já está misturando com outros pontos que nós já estudamos, tá? 281. Anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Por isso que se a citação for inválida, né? Desculpa a expressão, mas cagou o processo inteiro, entendeu? Porque tudo depende o quê? Da citação. Se a citação foi válida, né? Então, ó, anulado o ato, consideram-se de nenhum efeito todos os subsequentes que dele dependam. Todavia, a nulidade de uma parte do ato não prejudicará as outras que delas sejam independentes. Vamos supor que dá para sobrar alguma coisa. Eu consigo aproveitar alguma coisa. Não preciso decretar a nulidade de todos os atos. Então, o Poder Judiciário vai tentar, ele vai dar uma olhada ali no que dá para aproveitar e o que não é possível de ser aproveitado. Tá? 282. Ao pronunciar a nulidade, o juiz declarará que atos são atingidos e ordenará as providências necessárias a fim de que sejam repetidos ou retificados. É por isso que nenhum juiz gosta. Tá? Na hora que tem decretação de nulidade, o juiz fica pé da vida. Porque ele tem que separar ponto por ponto o que dá para aproveitar, o que não dá para aproveitar. E dependendo do processo, isso não pode ser extremamente complexo. Né? E para pensar a quantidade de processo que um juiz tem. Tipo pedido de reconvenção. Né? Eu tenho que observar se tem como aproveitar, não tem como aproveitar. Ou seja, vai demandar uma reanálise. O juiz vai ter que reanalisar tudo de novo. É retrabalho. Se eu estou numa comarca tranquila, que mal tem processo, tá? É até tranquilo. Agora, imagina, pode ser, entendeu? Mas não, lá também não é assim, né? Não tem um processinho, entendeu? Né? Mas enfim, o que eu tenho que lembrar? Se eu estou numa comarca extremamente movimentada, vamos supor, eu tenho 20 mil processos na minha secretaria. Imagina, você tem que ficar fazendo retrabalho, separando tudo ali, o que dá para aproveitar, o que não dá para aproveitar. Já vi muito juiz em comarca, em vara superlotada, ficando pé da vida. Sabe o que ele faz? Quer saber? Faz tudo de novo. Vou ficar aqui separando o joio do trigo, não. Faz tudo de novo, entendeu? É claro que ele não deveria fazer isso. Mas aí a gente está indo para a prática, né? Está indo para a questão prática. Por quê? Porque eu tenho que privilegiar aqui a economia processual. O que é economia processual aqui na teoria? Aproveitar aquilo que pode ser aproveitado e determinar a realização novamente daquilo que deve ser realizado novamente. Tá? Bem, parágrafo 1º. O ato não será repetido, nem sua falta será suprida, quando não prejudicar a parte. Questão natural também. Se não causou prejuízo, regra geral dos atos processuais. Os fins justificam os meios. Né? Então tem que observar aí sempre nessa perspectiva também. Parágrafo 2º. Quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveite a decretação da nulidade, então olha só, eu arguí a nulidade. Eu sou a parte que quero a nulidade do ato processual. Mas o juiz está falando para mim, não, calma lá, eu vou decidir a seu favor. Não precisa arguir. É claro que ele não vai falar isso para a parte, tá? Mas é exatamente isso que está acontecendo aqui, ó. Quando puder decidir o mérito a favor da parte
a quem aproveite a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará, nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. Entenderam? Então, o que o juiz está fazendo aqui? Ó? Ele já, independentemente da parte arguir ou não a nulidade, ele já iria dar ganho de causa àquela parte. Então, é melhor a parte até ficar quieta. Entendeu? Para que vai ficar, né, arguindo nulidade? Então, se porventura a parte tiver arguída a nulidade, o juiz passa batido, ele não vai nem considerar. Ele está arguindo uma coisa aqui, mas eu vou decidir a favor dele mesmo. Então, não interessa. O que ele está arguindo é menor do que eu vou fazer por ele. Ou para ele. Entenderam? Então é isso, né, que está acontecendo aqui no Código de Processo Civil. Tá? Vamos lá. 283. E passa, a televisão tá que tá, hein? Hoje tá que tá. Bem, o erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Tá? Então aqui está acontecendo, mas é um erro que de forma. Eu tive a forma inadequada, mais uma vez, regra geral dos atos processuais. Alcançou a finalidade? Tudo bem. Não alcançou? Repete só aquele que precisa ser repetido. O princípio em voga aqui é sempre o princípio da economia processual. Para que eu vou gerar o retrabalho de tudo? Aquilo que eu falei é a prática. A teoria, o juiz separa o joio do trigo, vê o que pode ser aproveitado, o que não dá para ser aproveitado, vê aqueles que têm vício de forma. Ah, mas cumpriu a finalidade, beleza, não tem problema. Não cumpriu a finalidade, repete. Enfim, né, eu tenho todo esse pente fino por parte do juiz. Parágrafo único. Dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Óbvio, né? A parte pode ser prejudicada por um erro, por um ato nulo? Não pode. Eu estaria justamente o quê? Desrespeitando a Constituição. Estaria desrespeitando o princípio do devido processo legal, ok? Então eu tenho aí essa questão referente às nulidades, tá bom? Então é o seguinte, ó, atos processuais e nulidades, um ponto extremamente importante. O que nós vamos estudar a partir de agora? A gente vai estudar petição inicial e resposta do réu, tá? Que é uma parte aqui também que acaba sendo sempre questão de prova, tá? Então, ó, é aquele raciocínio, né, de prioridade que eu tenho feito com vocês, né? Vamos lá na frente aqui, ó, falar a respeito de formação do processo, tá? Aí o artigo 312 fala da formação da relação processual, aquela relação entre autor, juiz e réu, né? O processo aí contencioso. Suspensão do processo, nós vamos ver depois, porque não adianta a gente estudar suspensão se a gente não estudar como ele acontece, né? Como ele é formado, tá? Então, ó, a gente vai para cá agora, ó. Nós estamos agora na parte especial do Código de Processo Civil, tá? Vamos estudar o processo de conhecimento e o cumprimento de sentença e o procedimento comum. Eu tenho visto alunos aí nas redes sociais, gente, estudando procedimentos especiais. Uma bobagem muito grande, na minha opinião, tá? Não, tutela antecipada. Tutela antecipada a gente vai... As medidas de urgência, as tutelas de urgência estão na parte geral do novo código. Isso aí você tem que estudar. Agora, procedimentos especiais, tipo procedimento de jurisdição voluntária. O pessoal está estudando o Código de Processo Civil inteiro por aí. Eu falo assim, em nenhum momento o edital está pedindo para estudar o Código de Processo Civil inteiro. Qual que é o cerne, o foco do edital? É justamente o procedimento comum. Então está sobretudo aqui, você tem que estudar atos processuais, procedimento comum e a parte de recursos. E além disso, né, a parte ali referente a processo de execução. A gente vai ver também um pouco ali de partes e procuradores que são os sujeitos do processo. Mas o mais importante, o núcleo da prova, em regra, é o quê? Atos, petição inicial e resposta do réu. Se você estuda esses três, você tem ali mais ou menos metade da prova de um TJ. Você pegar qualquer TJ, vocês vão ver que a prova de processo é estruturada dessa maneira. Primeiro, muita questão de atos processuais, que é o que a gente viu. Depois, petição inicial, com destaque, inclusive, para requisitos da petição inicial. E depois, resposta do réu. Contestação, reconvenção, os efeitos da revelia. E é o que a gente vai analisar na aula de hoje e na próxima aula, tá? Essa parte é referente à petição inicial e à resposta do réu. Então, vamos lá. Tá? Ó,
Capítulo 1, disposições gerais. 318. Aplica-se a todas as causas o procedimento comum, salvo disposição em contrário desse código ou de lei. Por isso que o procedimento é chamado de procedimento comum. Procedimento ordinário. Porque quando não é procedimento comum, é procedimento o quê? Especial. Tá? E aí, muito pouco provável deles cobrarem algum procedimento especial de vocês. Parágrafo único. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Podem marcar. Esse parágrafo único do artigo 318 também sempre foi questão de prova. Isso aqui é uma regra não só para o próprio Código de Processo Civil, tá? Porque percebam que está falando que aplica-se o procedimento comum nos procedimentos especiais, quando tiver algum tipo de lacuna do procedimento especial. Agora, isso é verdade não só para o próprio Código, isso é verdade também para os outros processos. Imagina o seguinte, processo eleitoral, aplica subsidiariamente qual processo ao processo eleitoral? Processo civil. E, sobretudo, o quê? O procedimento ordinário, procedimento comum. Processo do trabalho, também aplico subsidiariamente o processo civil. Processo penal, aplico subsidiariamente o processo civil. E sempre quando algum outro processo, algum outro código, fala da aplicação subsidiária do processo civil, é de qual procedimento do processo civil? Do comum, do ordinário. Tá? Então é isso que a gente tem que lembrar. Aí vem a FGV e começa a falar a respeito de petição inicial. Aqui não tem jeito, tá? Aqui, mais do que nunca, vocês precisam guardar isso aqui, ó. Requisitos da petição inicial. Quais são os requisitos da petição inicial? Artigo 319. Tem que guardar cada um desses requisitos. É claro que existem as predileções da banca examinadora, tá? Quais são essas predileções? Vamos lá, ó. A petição, então, todos vocês viraram advogados, tá? O cliente procurou vocês no escritório de vocês e agora vocês vão provocar o Poder Judiciário para defender o direito do cliente de vocês. O que vocês têm que fazer? Uma petição inicial. E encaminhar essa petição inicial para o Poder Judiciário. Aí, olha só como que é óbvio. A petição inicial indicará o juízo a que é dirigida. Óbvio. Você vai colocar lá, né? Meritíssimo juiz da primeira vara civil da comarca de Florianópolis. Ou, né? Excelentíssimo juiz. Enfim, né? O pessoal gosta de colocar excelentíssimo, mas não deveria colocar excelentíssimo, tá? Porque Vossa Excelência é só para desembargador. Isso está nos regimentos internos. O juiz, né? Eu vou colocar ou ilustríssimo, isso é português, né? Mas enfim, né? Não vai cair na prova de processo civil. Ou meritíssimo, né? Então eu coloco lá o MM ou então o ilmo, ilustríssimo juiz, tá? Então, ó, o juízo a que é dirigida. Obviamente, se eu estou numa comarca de vara única, eu falo ao juízo da comarca tal. Se eu quiser, eu posso falar isso, porque é uma comarca de vara única. Quando eu estou numa comarca com diversos juízes e eu não sei ainda para quem minha petição vai ser distribuída, a mesma coisa. Eu faço uma saudação, né, um endereçamento genérico. Mas as futuras petições, eu já coloco quem? Eu já coloco quem é o juiz da causa, tá? O importante aqui não são esses detalhes. O importante é vocês perceberem uma regra lógica. A primeira coisa que eu tenho que mostrar é qual é o juízo competente. Na minha opinião, qual que é o juízo competente? Qual que é a regra geral para determinação de competência no Código de Processo Civil? O foro de domicílio do réu. Então é por isso que eu tenho que mostrar, né, logo ali na capa da petição inicial, logo no cabeçalho da petição inicial, o endereçamento, o juízo a que é dirigida. E outra coisa, o que o Poder Judiciário espera da minha pessoa enquanto advogado do autor? Que eu qualifique as partes. Então vem, inciso segundo, ó, os nomes, os pré-nomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro de pessoas jurídicas, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Então eu vou qualificar as partes, tá? Destaque para as seguintes situações aqui, ó. Nome não é o nome como nós conhecemos. Nome, na verdade, é o sobrenome.
tá? Prenome é o seu nome, ok? Então, ó, eu me chamo Emerson Bruno Oliveira Freitas. Qual que é o meu nome para efeitos processuais? Freitas, que é justamente o meu sobrenome. Ah, qual que é o meu prenome? Emerson Bruno, ok? Então eu tenho que lembrar justamente aí, ó, dessa regra do direito civil. Isso não é uma regra do processo civil, é uma regra do direito civil. Então os nomes, os prenomes. Estado civil, a existência de união estável. Novidade, entre aspas, no novo Código de Processo Civil, já era assim no antigo pela prática, tá? Mas ó, existência de união estável, profissão, CPF e CNPJ. Número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoa jurídica. E aí vem, ó, o que eles mais estão cobrando, porque não tinha no antigo código. Um endereço eletrônico, o e-mail do autor, o e-mail do réu, domicílio e residência. Espera aí, professor, é a mesma coisa, domicílio e residência. Não é. Domicílio é o seu ânimos, a sua moradia definitiva. Residência é onde você pode ser encontrado. Por exemplo, eu moro em Floripa, mas eu trabalho diariamente em São José. Não deixa de ser minha residência também lá em São José. Eu posso ser encontrado. Talvez o oficial de justiça, quando vá promover a minha citação, ele pode me procurar lá em São José, na rua lá em São José, entenderam? Então é por isso que eu tenho que colocar o domicílio e a residência. Tá? Então, por exemplo, eu moro em Florianópolis, mas constantemente estou em Belo Horizonte dando aula. Meu domicílio é em Floripa, mas eu estou residindo também em Belo Horizonte. Isso pode acontecer com uma série de pessoas e situações, tá? Aí começam a ficar, né, a vir a parte jurídica da coisa. Então, olha só como que é lógico. Primeiro eu mostrei qual que é a comarca competente, o foro competente. Vocês concordam comigo? Falei quem está brigando, que é justamente, né, quem são as partes do conflito. Qualifiquei as partes. Agora, o que o juiz, o que o Poder Judiciário espera da minha pessoa? Tá, o que aconteceu? Você precisa contar a historinha. Como que você sai contando a historinha? Pelo fato. O que aconteceu? Qual foi o fato? Se você fosse juiz e o pessoal começasse a falar na sua frente, você ia fazer, não, peraí, para aí. Qual que é o fato? O que aconteceu? Então você vai lá e explica, conta a história. Tá, aí o juiz vai te perguntar, e o que isso tem a ver com o mundo do direito? Aí vem os fundamentos jurídicos do pedido. Então, qual que é o fato numa ação de despejo, por exemplo? O proprietário provoca o Poder Judiciário para despejar o réu, correto? Então, primeiro, o proprietário, que é o autor, o advogado, né, vai mostrar qual é a comarca competente. Qualificou as partes e vai contar a história. Ó, seu juiz, aluguei meu apartamento para o fulano de tal, que é o réu. Nós temos aqui, ó, um contrato. E aí o que aconteceu? Ele não pagou os aluguéis. Na hora que eu falo isso, eu estou mostrando o fato e os fundamentos jurídicos do pedido já com o contrato. Só que além disso, o que eu falo? Ó, seu juiz, inclusive tem a lei de locações, que fala que se o inquilino não me paga o aluguel, eu posso justamente retomar, né, o domínio do aluguel, o domínio, né, da propriedade ali como um todo, tá? Aí, ó, eu já parto para o quê? Eu já parto para o inciso 4º. O que é o inciso 4º? O pedido com as suas especificações. Portanto, seu juiz, é claro que eu estou simplificando, né? Portanto, seu juiz, eu quero ou o despejo do réu, que ele saia da minha propriedade, ou que ele me pague com todas as multas, tá? Os valores devidos, os aluguéis vencidos. Vamos supor que é o seu Barriga cobrando o seu Madruga, tá? Imagina o processo, tá? Então eu teria justamente aí, ó, como fato. O que é o fato? Seu Barriga alugou para o seu Madruga, né, o apartamento, o cortiço, melhor dizendo, né, do seu Madruga. Fundamento jurídico do pedido. Eles têm um contrato. Existe uma lei de locações. Lá no México também tem, né? Mas enfim, finjam que eles moram no Brasil.
Aí vem o pedido do seu barriga, os 13 meses de aluguel vencidos, entendeu? Ou então o quê? O despejo. E aí o valor da causa. Qual que é o valor da causa? Os 13 meses de aluguel vencidos, né? Não pagos pelo seu Madruga. Entenderam? Isso aqui, ó, se a gente para pensar, é o núcleo da petição inicial. O que o judiciário quer saber sobre tudo? Mostrar o juízo competente, qualificar as partes, são coisas importantes. Mas o núcleo da petição inicial está aqui, ó. Fato e os fundamentos jurídicos do pedido e o pedido com as suas especificações. Mais à frente a gente vai perceber o seguinte, ó. O fato e os fundamentos jurídicos do pedido é a chamada causa de pedir. Por que você está provocando? Olha o nome, causa de pedir. Por que você está provocando o Poder Judiciário? Porque aconteceu isso e a consequência jurídica é essa. O meu direito de autor foi lesado por causa disso. Né? A causa de pedir. Ah, e o que você quer? O Judiciário pergunta. Ah, eu quero os 13 meses de aluguel vencidos. Eu quero o despejo do seu Madruga. Entenderam? Então percebam que o núcleo da petição inicial está aqui, ó. E, obviamente, no exemplo que eu estou dando, qual que é o valor da causa? Os aluguéis vencidos. Nem sempre vai ser possível precisar o valor da causa. E aí, quando não for possível precisar o valor da causa, você pede para o juiz o quê? Arbitrar o valor da causa ali, tá? Mas tem que ter. Se eu não consigo, você tem que pedir, porque é um dos requisitos da petição inicial. Ah, você falou, ó, não consigo determinar o valor. Claro que você não vai falar desse jeito, tá? Mas enfim, eu não consigo determinar o valor da causa, e aí eu tenho um pedido para que o juiz arbitre o juiz o valor da causa ali, ok? Então eu tenho aí o valor da causa como sendo requisito, tá? Inciso 6º, o que eu tenho que mostrar? As provas com que o autor pretende demonstrar a veracidade dos fatos alegados. Eu sou o seu barriga. Ó, judiciário, aqui ó, 13 meses de aluguel não pagos. Ó o nosso contrato aqui, ó, eu e o seu Madruga. Ó a minha testemunha de acusação, a dona Florinda, entendeu? O professor Girafales, defendendo o seu Madruga vai ter a dona Clotilde, entendeu? Mas enfim, então eu tenho ali as provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Também é requisito da petição inicial. Aí vem o inciso 7º. A opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação ou de mediação. É o ponto mais importante que vocês têm que lembrar hoje para efeitos de prova, tá? É o requisito de petição inicial que mais vem sendo cobrado. Por quê? Quando eu falo, tá, da audiência de conciliação ou mediação, qual que é o espírito do novo Código de Processo Civil, gente? Conciliar. Ah, conciliar é preciso. Né? Então, o que eu tenho que lembrar? Aí eu posso ter uma ACM. O que é a ACM? Tá? Audiência de conciliação ou mediação. Então, na hora que o autor provoca o Poder Judiciário, ele tem que colocar na petição inicial se ele quer ou não quer audiência de conciliação ou mediação. Por que é importante ter isso como requisito da petição inicial? É importante ter o requisito da petição inicial nesse caso pelo seguinte: se o autor não quer e se o réu também não quer, quando ambos não querem, não vai ter ACM. Então é por isso que o autor na petição inicial tem que falar que se ele quer ou não. Tá? Autor não quer. Ok, falou. O réu, na hora que vem para o processo, tá? Vira e fala, eu também não quero. Vai ter ACM? Não vai ter. Agora imagine o seguinte, o autor quer, o réu não quer. Vai ter ACM? Vai. Tá? Ah, o autor não quer, o réu quer. Vai ter ACM? Vai. E lembrando o seguinte, só vai ter ACM se for um direito que admita autocomposição, que admita acordo. Se forem direitos individuais indisponíveis, não tem como ter audiência de conciliação ou mediação. Tá? Então, tem que admitir, o direito controvertido tem que admitir uma autocomposição, tem que admitir a possibilidade de um acordo. Mas a gente vai estudar isso no 334, tá? Do Código de Processo Civil, que é a ACM. Mas entenderam?
Por que tem que ser requisito? Porque dependendo do colocado na petição inicial, vai ter ou não vai ter a audiência de conciliação ou mediação, tá? Então, cuidado aí com o inciso 7º. Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Você fala, peraí, professor, não entendi. Como assim? O autor está provocando o Poder Judiciário sem ter todos os dados do réu? Ué. Aí eu tenho um endereço do réu, mas o réu não mora mais naquele endereço. Como é que vai ter a citação do réu se eu não tenho mais o endereço correto do réu? Então, obviamente, o que eu posso pedir para o juiz? Para o juiz determinar diligências necessárias à obtenção, por exemplo, do endereço do réu, para completar a qualificação das partes. Mas como que o juiz ia fazer isso, professor? Imagina o seguinte, eu não sei mais onde o réu mora. Mas, em regra, o INSS não pode saber? A Justiça Eleitoral não pode saber? A Celesc não pode saber? Então, eu, enquanto autor, oficio para o juiz o seguinte, seu juiz, eu não estou achando o seu Madruga não mora mais na vila, entendeu? E eu estou querendo entrar na justiça contra ele. Só que o último endereço que eu tenho dele é o endereço da vila. Só que ele não está lá mais. Tá? Seu juiz, dá para provocar, baixar uma diligência para o INSS? Para ver se o INSS tem o novo endereço do seu Madruga? Ou então para a Celesc, para ver se a Celesc tem um novo endereço do seu Madruga? Entenderam? Aí o juiz encaminha um ofício para a concessionária de serviços públicos, para o INSS, para a Justiça Eleitoral, para ver se a Justiça Eleitoral tem um endereço diferente daquele que o autor tem. Tá? Então é por isso que existe o parágrafo 1º aí, tá, do artigo. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informação a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Então existe uma perspectiva de se encontrar o réu no endereço tal. Vai ter a citação. Não vai ser indeferida. Agora o seguinte, o juiz já percebe que sem endereço não tem jeito. Não, o seu Madruga não mora mais na vila. Seu Barriga, ele mora onde? Seu Barriga vira e fala assim, não sei. Aí o seu Barriga provoca. Aí o juiz olha no INSS, olha na Justiça Eleitoral, olha na Celesc, olha onde ele pode olhar, tá? E também não encontra o endereço do seu Madruga. O que vai acontecer? Sinto muito seu Barriga, entendeu? Enquanto você não achar um endereço correto do réu, como é que eu vou mandar a carta? Como é que o oficial de justiça vai sair atrás? Não tem jeito, entenderam? Então, aí a petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informações a que se refere o inciso 2º, for possível a citação do réu. Mas aí vira o seu Barriga e fala assim, mas peraí, seu juiz, é o caso de citação por edital. Não pode ser? Aí se o juiz falar a verdade, é o caso de citação por edital. Aí vai ser feita uma citação por edital. Então, cada caso é um caso. Tá? Então, o indeferimento da petição inicial em razão do inciso 2º, a falta de qualificação das partes, é só realmente quando não tiver como. Eu não tenho como nem mesmo fazer uma citação por edital. Eu preciso qualificar as partes primeiro para provocar devidamente o Poder Judiciário. Tá? Seguinte, aí nós temos duas questões de prova aqui. Olha só. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento do exposto no inciso 2º desse artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Então imagine o seguinte, para eu qualificar as partes como um todo, eu tenho que gastar um dinheiro que eu não disponho. Tipo, contratar um detetive particular, sei lá, contratar alguém para fazer uma auditoria e uma devassa para ver se descobre onde o réu mora. Isso não pode tornar o processo extremamente oneroso? Se isso tornar o processo extremamente oneroso, eu não posso ter indeferida a minha petição inicial, porque seria uma injustiça. Seria uma forma de você barrar o direito constitucional de acesso à justiça. Ok? Então, por isso que tem o parágrafo 3º. É a típica questão que a FGV gosta de explorar, tá?
Porque mistura o processo civil com o direito constitucional. O artigo 5º, inciso 35, o direito constitucional de acesso à justiça. Ó. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º desse artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Tá? 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Então, seu Barriga vai demandar contra seu Madruga pelos 13 meses de aluguéis atrasados. O que tem que estar lá na petição inicial? O contrato, a comprovação do não pagamento dos 13 meses de aluguéis, tá? E assim por diante, ok? Então, ó, a petição inicial será instruída com documentos indispensáveis à propositura da ação. É a segunda questão que surge. Sempre cai bastante, né? O 320. Só que o que cai mesmo, tá? Com uma frequência aí realmente impressionante, é o 321. O juiz recebeu a petição inicial, analisou a petição inicial do seu Barriga, falou: seu Barriga, estão faltando informações, estão faltando requisitos da petição inicial. Emende a petição inicial no prazo de 15 dias, ok? Então, olha só, né? O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos do artigo 319 e 320, ou de que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, ou seja, a decisão de direito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. O juiz mostra. E aí o que a parte tem que fazer, o autor tem que fazer? Emendar. Qual que é a pergunta de 10 entre 10 bancas examinadoras? Qual que é o prazo para emendar a petição inicial ou completar? Tá? 15 dias. Então, bastante cuidado. Aí vem o detalhe. Ah, e se o seu Barriga não fizer isso? O que vai acontecer? Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Entenderam? Então, eu tenho que lembrar, né, que o não atendimento por parte do autor significa o indeferimento da petição inicial. Dúvida? Cuidado, vocês podem ler isso aí umas 10 vezes, tá? Que uma questão da prova de vocês vai ter correlação com requisitos da petição inicial. Pode ser que não seja a questão inteira, mas é bem provável, tá, que uma alternativa, uma letra A, uma letra B, vai estar relacionada a requisitos da petição inicial. Então, bastante cuidado. Tá? Mas é sério, é tradicional de prova de TJ. É por isso que quem já estagiou muitas vezes no TJ, quem já teve contato muitas vezes com o processo dentro do Poder Judiciário, tem facilidade nessa parte, acaba ganhando ponto mesmo nessa parte, porque vê ali, lembra do dia a dia. Tem que tomar cuidado também, porque a prática muitas vezes é diferente da teoria. Tomar cuidado para a prática não derrubar. Tá? Mas é uma questão aqui, ó, considerável, tá? Aí é o seguinte, beleza. Estudamos os requisitos da petição inicial. Qual que é uma parte central da petição inicial? Pedido. O que você vai pedir para o Poder Judiciário? Então eu tenho toda a parte do pedido. O que o Judiciário espera do seu Barriga? Que o pedido seja certo. O pedido tem que ser certo, tá? Ah, mas o seu Barriga, se quiser, ele pode fazer 2 pedidos? Pode, mas os 2 pedidos precisam ser certos. Tipo, o despejo de seu Madruga. É um pedido certo. Ou o pagamento dos 13 meses. São 13 ou 12? Agora eu não lembro. São 13, né? Do Chaves. São 13, né? Eu agora fiquei nervoso. São 13 ou 12 meses de aluguel que o Madruga, né, devia para o seu Barriga. Tá? Vocês sabem que teve o pagamento, né? Eles fizeram uma cerimônia lá no México, onde o seu Madruga ele paga os 13 meses de aluguéis devidos ao seu Barriga. Tô falando sério, tem uma cerimônia. Tá? Então, mas enfim, então aqui, ó, o pedido deve ser certo. Então, 2 pedidos, mas os 2 certos. O pagamento ou então o despejo. Tá? Parágrafo 1º. Compreende-se no principal os juros legais, a correção monetária e as verbas de sucumbência, inclusive os honorários advocatícios.
Então, no pedido do seu Barriga, para o pagamento dos aluguéis atrasados, eu tenho não só o principal, mas também já está compreendido o quê? Os juros, as multas, todos, né? O acessório contratual decorrente do não pagamento, ok? Parágrafo 2º. A interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé processual. Então eu tenho que lembrar que, em regra, na teoria, na santidade do Poder Judiciário, tá? Na inocência, muitas vezes, do Poder Judiciário, todo mundo provoca o Poder Judiciário de boa-fé. Tá? Então está todo mundo agindo de boa-fé. Então, naturalmente, a interpretação considerará o conjunto dos pedidos, o conjunto da postulação, e que o autor o fez de boa-fé, agindo com boa-fé processual. Tá? 323. Na ação que tiver, vamos lá, ó, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, imagina um financiamento de automóvel, né? Então, ó, na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação enquanto durar a obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-las. Tá? Então vamos supor que o autor ele fez o pedido com relação a uma prestação vencida. Só que, na verdade, existem mais prestações vencidas. Está subtendido. Ou então vamos supor que o autor fez o pedido de 2 prestações vencidas. Só que aí no curso do processo o réu parou de pagar e essas 2 viraram 10. O que já está? Fatura de cartão de crédito. Né? Quando começa a incidir os juros sobre... Tudo bem, é tudo abusivo. Né? Você consegue ali depois tirar boa parte. Entendeu? Mas é o caso da fatura do cartão de crédito. Por quê? Porque tem um valor principal e esse valor começa, né, a se tornar maior. Por quê? Eu não tive a compra, o parcelamento ao longo de meses. Eu comprei uma geladeira parcelada. E o negócio não pode ir avolumando ali, além dos juros, além, né, das cobranças legais, tá? Mas enfim, então eu posso ter aí, né, outras questões que estão implicitamente já previstas na própria ação. Já pensou ter que provocar o Poder Judiciário a cada parcela não paga? Obviamente, está tudo no mesmo processo. Princípio da economia processual. E não só economia processual, segurança jurídica. Já pensou se tem decisões conflitantes numa parcela com relação à outra? É melhor julgar tudo de uma vez, tá? Aí o seguinte, ó, questão comum de prova. A gente já viu o seguinte, o pedido tem que ser certo. Ele tem que ser certo. E, em regra, ele tem que ser determinado. Como assim, professor? É a mesma coisa. Pedido certo e pedido determinado é a mesma coisa. Não é. É diferente. Certo é o pedido que você está fazendo. Tipo assim, ó, o despejo. O pagamento. Tá? Determinado é quando você consegue determinar, delimitar. Tá. O pagamento de quê? De 13 meses de aluguéis. Entenderam? O pagamento é o pedido certo. A delimitação do pagamento, a determinação é 13 meses. Entenderam? Então, em regra, né, o pedido deve ser determinado, mas ele sempre vai ser certo. O pedido é certo. E, em regra, o pedido deve ser determinado. Como assim, em regra, professor? Está falando que o pedido deve ser determinado. Mas olha o parágrafo primeiro. Em regra, ele é determinado. Tá? E olha só o parágrafo primeiro. É lícito, porém, formular pedido genérico. Quando? Nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens demandados. É uma ação onde eu não consigo delimitar o quinhão de cada um, o que é de cada um. Então é uma ação de natureza o quê? Universal. Se eu tenho uma ação universal e o autor não consegue individualizar os bens, né, que estão sendo discutidos ali, ó, eu tenho o quê? Eu posso fazer um pedido genérico. Vamos supor, eu estou entrando na justiça contra uma empresa. A empresa é a minha devedora. E eu não sei especificamente o conjunto de bens da empresa. Então eu não consigo individuar os bens que podem ser demandados para que o meu direito de credor seja ali
né, satisfeito. Então, eu posso ter, por exemplo, uma situação genérica onde eu não consigo fazer essa individualização. Aí é lícito, né, formular o pedido genérico. Tá? 2. Quando não for possível determinar, desde logo, vamos lá, ó, as consequências do ato ou do fato. Aqui a típica situação é o seguinte, ó, eu provoquei o Poder Judiciário, provoquei o réu, mas eu não consigo determinar a extensão do prejuízo. Por quê? Porque depende de atos ainda a serem praticados pelo próprio réu. Então, ó, quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou do fato. Pode ser que eu ache que a consequência seja X, mas ela pode ser Y, ela pode ser Z. Ou seja, é um negócio tão grave, né, uma consequência que me prejudicou tanto que eu ainda não sei qual é a extensão. Vamos supor que eu sou proprietário de um automóvel, tá? E a questão causou o prejuízo do meu objeto de trabalho. A discussão, o problema que eu tive com a parte, significou ali uma avaria gravíssima ao meu automóvel. Não por um acidente de trânsito, porque senão a gente estaria falando aqui de uma questão simplesmente de trânsito. Mas percebam que eu não consegui mais trabalhar com o meu automóvel. E eu não sei por quanto tempo eu vou ficar nessa situação. Não é o meu ganha-pão? Eu não tenho direito a receber lucros cessantes? Qual é a extensão do meu lucro cessante? Não consigo precisar ainda. Então eu estou fazendo um pedido que é certo, eu quero ser ressarcido, eu quero ser indenizado, mas eu ainda não consigo, tá, demonstrar a extensão da minha indenização, a extensão do prejuízo, né, que eu sofri ali. Tá? 3. Quando a determinação do objeto ou do valor da condenação depender de ato que deva ser praticado pelo réu. Eu dependo de uma condição. O réu tem que praticar uma condição, praticar ali um determinado ato. É muito comum em prestação de serviço. Eu demandei uma empresa que tinha que me prestar um serviço, ela não prestou o serviço da forma como foi contratado, mas ainda está prestando o serviço. O que é melhor? Ter a paralisação e nenhum tipo de prestação de serviço ou a continuidade? É melhor ter a continuidade. E aí eu estou dependendo ainda do restante. Muito comum em construção. Imagina, eu contratei uma empresa, uma construtora, contratei ali serviços de engenharia, né? E eu quero o quê? Meu apartamento pronto. Só que eu ainda não recebi meu apartamento pronto, eu ainda estou dependendo da entrega do apartamento. Então eu não consigo individualizar para o Poder Judiciário, determinar para o Poder Judiciário qual é a extensão do meu prejuízo. Mas eu recebi o apartamento e não era com o acabamento que eu tinha contratado, com o padrão de acabamento que tinha sido prometido, contratado, entenderam? Então, ó, essas questões envolvendo construtoras caem muito nessa questão do inciso 3º. Qual que é a condição que eu preciso? A entrega do apartamento, para delimitar ali a extensão do meu dano, ok? Ó, regra geral. Qual é a regra geral? O pedido é certo. Tem ressalva nisso aqui? No pedido certo? No pedido certo não tem ressalva. Agora, além de certo, ele tem que ser determinado. No determinado, pode ter ressalva? Pode, entenderam? Então, certo, o pedido sempre vai ser. Certo, o pedido sempre é. Agora, ele pode ser genérico? Pode. Porque, em regra, ele é determinado. Porém, é lícito formular pedido genérico. Entenderam? Cuidado aí, ó. Muitas vezes o que a FGV tem feito? Tem explorado exatamente essas situações do parágrafo 1º. Tá? Eu posso ter um pedido que seja um pedido alternativo. Tá? Só para a gente finalizar aqui, ó, dá para eu explicar para vocês o que é um pedido alternativo. O pedido será alternativo quando, pela natureza da obrigação, o devedor puder cumprir a prestação de mais de um modo. É o exemplo que eu estou dando constantemente, utilizando o Chaves aqui, ó, utilizando o seu Barriga e o seu Madruga. O que o seu Barriga quer? Ou ele quer o pagamento dos 13 meses de aluguéis, ou ele quer o despejo. Então percebam que é um pedido o quê? Um pedido alternativo. Ou uma ou outra condição,
o seu Madruga tem que cumprir. Se o seu Madruga pagar os aluguéis, permanece no imóvel. Se o seu Madruga não pagar, sai do imóvel. Lembrando que o seu Madruga pode concordar em sair do imóvel. Ah, vou sair, tá? Desculpa, seu Barriga, não tenho dinheiro, entendeu? Tô indo embora, entendeu? Fui, né? Vai embora, entendeu? Então aqui, ó, né? Eu tenho aí a questão do pedido alternativo. Parágrafo único, tá? Aí vem um detalhezinho aqui, ó. Quando pela lei ou pelo contrato a escolha couber ao devedor, o juiz lhe assegurará o direito de cumprir a prestação de um ou de outro modo, ainda que o autor não tenha formulado pedido alternativo. Então vamos supor, a lei ou o contrato do seu Barriga com seu Madruga confere o direito ao seu Madruga de ou ser despejado, sair, ou pagar. Aí o seu Barriga, pé da vida com seu Madruga, entra com o seguinte pedido apenas: despejo. Entenderam? O seu Barriga só faz um pedido: despejo. Só que no contrato está falando que se isso acontecer, quem ia decidir era o seu Madruga. Ou ele sai, ou ele paga os aluguéis em atraso. É o que está na lei de locações, inclusive. Tá? Então cairia nessa situação aqui, ó. Mesmo que o autor faça um pedido só, eu tenho que lembrar que a lei ou o contrato cria a condição para o cumprimento para quem? Para o réu. Então essa condição é mantida. O juiz vai virar para o seu Madruga e falar assim, ó, seu Madruga, independentemente do pedido do seu Barriga ter sido pelo despejo, pelo contrato e pela lei, você pode ou sair ou pagar os aluguéis atrasados. Aí quem que vai decidir? O seu Madruga. Entenderam? Então, no pedido alternativo, eu tenho essa possibilidade. Sempre que as bancas estão explorando o pedido alternativo do 325, a resposta está no parágrafo único, tá? A resposta está sempre aqui, ó. Porque eles estão colocando que o réu não teria esse direito. Que quem mandaria na ação é o autor. O autor quis o despejo, vai ser o despejo. O autor quer o pagamento, vai ser o pagamento. Entenderam? Então é por isso que eu estou tendo esse tipo de cobrança aqui, ó, no 325, tá? Bem, dá para a gente falar também aqui, ó, do pedido sucessivo, tá? Então o 325 é pedido alternativo. O que eu tenho no 326, tá? É o pedido sucessivo. Olha só, é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior, quando não acolher o anterior, tá? Então vamos supor que o seu Barriga não queira o despejo, tá? Aí o seu Barriga vira e fala assim, ó, seu juiz, eu quero o pagamento em dinheiro, tá? Se não for possível o pagamento em dinheiro, bloqueando as contas do seu Madruga, entendeu? Eu quero o automóvel do seu Madruga. Se não for possível o automóvel do seu Madruga em termos de penhora, eu quero, sei lá, a joia de família, né, que a avó do seu Madruga deixou para ele. Enfim, eu estou inventando aqui, mas eu vou fazendo pedidos de forma o quê? Sucessiva. Ó, é lícito formular mais de um pedido em ordem subsidiária, a fim de que o juiz conheça do posterior quando não acolheu o anterior. Entendeu? Então, ó, ele não concordou com o primeiro pedido. Pode ir para o segundo? Pode. Não concordou com o segundo também. Pode ir para o terceiro? Pode. Para o quarto? Pode. Tá? É comum, viu? Poder Judiciário, né, receber pedidos de natureza. Banco tem feito demais, tá? Porque os bancos estão meio desesperados tentando receber de qualquer maneira, né? Não estou brincando, não. É impressionante como que a criatividade bancária, né, dos advogados de bancos estão gerando os pedidos mais estranhos dentro do Poder Judiciário. Um pedido que tem sido recorrente, sabe qual que é? Ó, eu quero o pagamento. Se não tiver o pagamento, através de bloqueio judicial no Bacenjude, eu quero a suspensão da carteira de motorista. Ou a suspensão do passaporte. Então percebam que são pedidos o quê? Sucessivos. O Judiciário tem dado a suspensão da carteira, tá? Ele não tem deferido a suspensão do passaporte. Porque a suspensão do passaporte iria prejudicar o direito de ir e vir da pessoa, a liberdade de locomoção
da pessoa. A gente vai ver situações mais à frente que eu consigo exemplificar com isso, tá? É polêmico, tem uma jurisprudência do STJ falando que pode suspender a carteira, polêmico. Imagina se o motorista for motorista de aplicativo. Como é que ele vai pagar a dívida se ele tiver a carteira de motorista suspensa? Então, cada caso é um caso. Você tem que tomar cuidado ali com esse tipo de interpretação que o Poder Judiciário está dando, tá? Ao próprio Código de Processo Civil e ao Código Civil em si. Mas entenderam aqui, ó, o que é o pedido sucessivo? Tentou um, não conseguiu, vai para o outro, não vai para o outro. E assim, pedido A, pedido B, se o A não for atendido, vai para o B. Se o B não foi atendido, vai para o pedido C. E assim por diante, tá? E aí o parágrafo único, ó. É lícito formular mais de um pedido alternativamente para que o juiz acolha um deles. Não precisa ser só o A, B, não. Pode ser o A, ou o B, ou o C, ou o D, e assim por diante. Ok? Então vamos terminar por aqui. Me lembrem, tá? Próxima sexta-feira aí, ó, 327. Nós estamos estudando os pedidos. Eu já falei com vocês de pedido alternativo e de pedido sucessivo, em ordem subsidiária, tá? Próxima aula a gente continua classificando aí esses pedidos. E aí daqui a pouquinho, gente, a gente vai falar de indeferimento da petição inicial, que é outra questão clássica de prova, o artigo 330, e na próxima aula a gente já fala também de resposta do réu, tá? Então o nosso objetivo, terminar petição inicial e já ir para a resposta do réu. Quem quiser, pode ir antecipando. E tem as aulas lá no YouTube, tá? Eu coloquei essa parte lá no meu canal do YouTube, já tem essa parte aí.